Jesus. Eu particularmente gosto muito desse salmo, o salmo do maior salmista. Maior não no sentido de depreciar os outros, porque todos tiveram a sua importância relevante. Só que Davi foi o maior escritor dos salmos, ou seja, pelo menos 75 salmos são de Davi, e o Salmo 40 é um deles. E este salmo ele começa com um alto voo de ações de graças, de agradecimento, e termina com oração e lamento. Termina de uma maneira assim, um pouco tensa, densa, um pouco complexa. E Davi pedindo por auxílio, pedindo a confusão e a vergonha daqueles que buscavam a sua vida a fim de destruí-lo, a fim de prejudicá-lo. Enfim, todos nós sabemos que Davi ele sofreu muitas afrontas na sua vida. Ele teve muitas dificuldades no que diz respeito a adversários, até porque ele tinha uma posição de proeminência. Ele era o rei e, consequentemente, foi tendo muitos inimigos à medida que ele foi reinando, e também por ser um servo de Deus, um salmista, um verdadeiro adorador, que realmente adorava a Deus em espírito e em verdade, dando um baita exemplo para nós de louvor e adoração, mesmo mediante todas as contrariedades e adversidades da vida. Os salmos são cânticos e louvores e adoração. E eu já li muitas vezes os salmos, estou fazendo a leitura novamente. Esse propósito de 150 dias é a segunda vez que eu estou nesse propósito, em 2 anos. No ano passado eu já fiz, de 14 de abril a 11 de setembro, 150 dias lendo os salmos, orando, enfim. E agora estou novamente nesse propósito, e hoje é o 40º dia, então por isso que eu estou ministrando neste Salmo 40. E uma das coisas que me chama muita atenção em Davi é a menção que ele faz das dificuldades, dos inimigos, dos adversários, dos oponentes, e tudo aquilo que ele enfrentou, que diz respeito a adversidades. E a nossa vida é assim. A nossa demanda como crentes em Deus é grande. As batalhas espirituais são reais, e nós precisamos, a exemplo de Davi, superarmos e vencermos todas as muralhas, todas as pedras, todos os empecilhos, todos os embaraços, vencermos, superarmos em Deus, E Davi, ele foi vencendo tudo em Deus, inclusive venceu ele mesmo, no que diz respeito ao conhecimento das suas fraquezas. O Salmo 32 nos evidencia muito bem isso, quando ele aborda lá não somente pecados, mas aborda lá transgressões, iniquidades, e ele direciona para Deus que bem-aventurado é o homem
que tem suas transgressões perdoadas, mas que não é Ele quem proporciona essa purificação, mas é o próprio Deus. Quem perdoa, quem purifica, quem renova, quem restaura, quem transforma é o próprio Deus. Quem liberta o homem de si mesmo. E assim, em relação a tudo que a vida proporciona a nós, no que diz respeito às oposições e contrariedades, nós precisamos respondermos isso da melhor maneira possível, em Deus. É claro que hoje nós vivemos num contexto totalmente diferente do contexto de Davi. Davi foi um homem de guerra. Davi matou muitos adversários, inclusive. Ele quis edificar o templo, mas foi proibido, porque tinha nas suas mãos muito sangue. Mas nem por isso deixava de ser um homem de Deus, porque ele vivia num contexto totalmente diferente do nosso. Hoje o mandamento para nós é amarmos até mesmo os nossos inimigos. E se não agirmos assim, se não fizermos assim, estamos fora do contexto cristão. Porque se nós lemos os textos no que diz respeito a nós amarmos os nossos inimigos e estamos observando tudo que é possível observarmos, que está à nossa altura e dentro das nossas possibilidades honrarmos, mas não honramos aquilo que também é relevante no que diz respeito a ordenanças de Deus. Se não estamos de repente fazendo nenhum esforço para honrar aquilo que foi estabelecido como um dos mandamentos de Deus, estamos fora do contexto. Porque é óbvio que não vamos ser justificados por aquilo que nós fazemos, guardamos, observamos, tentamos honrar. Se nós tentamos nos justificarmos por obras, nós temos que sermos 100% em todas as coisas. Isso é impossível. Isso é impossível. Ainda bem que somos justificados pela fé em Cristo, e pela fé nós temos entrado a esta graça. Porém, entretanto, vale todo esforço para observarmos e honrarmos tudo aquilo que podemos fazer dentro, óbvio, dos nossos limites, mas com todo esforço possível. E o contexto de hoje, diferente do contexto de Davi, é que nós devemos amarmos até mesmo os nossos inimigos, e devemos fazermos isso com mente de Cristo, porque é aquilo que eu sempre falo. Cristo, ele tinha muitos inimigos, mas ele não era inimigo de ninguém. É difícil concebermos esta ideia de alguém que se posiciona como inimigo. É difícil. No contexto cristão, isso é inadmissível. Uma pessoa admitir assim: eu sou inimigo daquela pessoa. A pessoa pode se posicionar como minha inimiga, claro, pode se posicionar, mas da minha parte, eu sendo cristão, é inadmissível eu me posicionar como inimigo de ninguém. Jesus, ele tinha os inimigos que se posicionaram como inimigos dele, mas ele não era inimigo de ninguém. Inclusive, ele deu um mandamento para que se amasse. Paulo, ele tinha muitos inimigos, ele tinha oposição, ele fez menção de muitas dificuldades em relação a adversários, o que sofreu, a maneira que foi desonrado, a maneira que foi perseguido, ultrajado. Os mesmos fariseus que perseguiram
Jesus, um dado dia, também com a mudança de mente de Paulo, perseguiram Paulo. Os mesmos que bateram de frente com Jesus, bateram de frente com Paulo. Mas nem por isso Paulo também se posicionou como inimigo deles. Pelo contrário, o que Paulo passou para nós foi exemplo de que nós devemos ter paz com todos, no que depender de nós. É claro que não são todos que têm esse pensamento, e que têm essa motivação, e que têm essa filosofia de vida. Tem muitos que são pela guerra, muitos são pela guerra, mas nós cristãos, segundo o Novo Testamento, segundo a Bíblia, nós devemos ser pela paz. Uma das questões que eu vou abordar hoje à noite, no início do nosso seminário para mulheres, mas que não é um seminário só para mulheres, mas é para homens também, é a questão da paz. O apóstolo Pedro, ele está fazendo menção no segundo capítulo da sua epístola, no capítulo 3, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele está fazendo menção do terrível dia do Senhor, e que esse dia vai chegar, embora muitos considerem que está tardando, mas Deus está no controle de todas as coisas, e Deus sabe quando isso irá acontecer, e vai acontecer não no nosso tempo, vai acontecer no tempo dele, certo? E assim, muitos podem até achar que é uma situação que já não tem mais cabimento, mas como Pedro falou, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E assim, nós devemos estarmos preparados para esse encontro da melhor maneira possível, porque esse dia virá, e devemos procurarmos ser encontrados por Ele. Uma das questões que Pedro colocou foi ser encontrados por Ele em paz. Em paz. Mas não é questão de ser encontrado por Ele em paz consigo mesmo. Não, eu estou em paz comigo mesmo. Isso é o que basta. Isso é o que interessa. O resto é resto. Não. Precisa ser encontrado por Ele em paz com todos. Porque se for para oferecer alguma coisa no altar de Deus e tiver algo contra alguém, não adianta nem oferecer. Não adianta oferecer nada. Se tiver alguma coisa contra alguém, Deus não recebe. Jesus recomendou o conserto. Recomendou o conserto. Então, amados, devemos buscarmos a paz, devemos amarmos nesse tempo. Aí Davi aqui, gente, ele está mais uma vez enfrentando tribulação. E ele começa o salmo dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Paciência. Como essa palavra tem falado ao nosso coração? Será que verdadeiramente somos pessoas pacientes? Será que nós temos ciência de paz? Ou paciência? Paciência. Uma das virtudes do fruto do Espírito é a longanimidade. E o que vem a ser a longanimidade? A longanimidade é uma longa paciência. É uma longa paciência. Gente, algumas coisas nós podemos colocar para Deus em oração, e que são questões interessantes. Alguém aqui já pediu paciência para Deus. Senhor, em nome de Jesus, dá paciência. Paciência. Diante de tudo aquilo que nós enfrentamos, eu posso fazer uma pergunta para mim e para você nesta manhã. Não precisa você responder ou levantar.
Você se considera uma pessoa paciente? Você acha ou pensa que você tem tido muita paciência diante de tudo aquilo que você tem enfrentado no decorrer da tua vida? Paciência é uma virtude, indiretamente uma virtude do fruto do Espírito. E, amados, é algo que nós precisamos buscarmos. E a tribulação em si, ela não é mal. Ela não é mal, porque a tribulação ela faz parte da vida, certo? Faz parte, querendo nós ou não, a tribulação vai acontecer, o dia mal vai chegar, a aflição vai fazer parte, a luta será uma realidade. Paulo falou assim: em tudo somos atribulados, em 2 aos Coríntios capítulo 4. Eu amo esse texto de Paulo. E olha, gente, é um texto complexo. Gostaria que você abrisse até para nós darmos uma pincelada. 2 aos Coríntios 4. 2 aos Coríntios 4. As palavras de Paulo. É um texto complexo, um pouco difícil de nós entendermos, mas vale a pena nós conversarmos um pouquinho. Ele, inclusive, falou nesse capítulo 3 da sua segunda epístola que muitos escritos de Paulo são de difícil compreensão, mas vale a pena nós lermos e conversarmos um pouquinho em relação a isso. Paulo declarou assim: tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Mas, gente, não angustiados é um posicionamento que nós devemos ter perante a tribulação. Porque se você deixar a angústia te dominar, aí a coisa fica muito ruim. Muito ruim mesmo. É claro que nós já sofremos angústia, só que a angústia não pode prevalecer. E é nesse sentido que nós devemos estarmos firmes e alicerçados na palavra, porque pelas nossas próprias forças jamais venceremos todas as demandas da vida. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perplexos, você pode se deparar com a tua própria perplexidade diante das assolações da vida, porém jamais pode desanimar. Jamais pode desanimar. Até porque essa é uma teologia minha. O desânimo impede a colheita. Qual que é o nosso dever como cristãos? Qual que é o nosso dever como cristãos? Fazer o mal ou fazer o bem? Nosso dever como cristãos é fazer o bem. Certo? Temos esse chamado. Aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, façamos nós também. É ou não é verdade? Quem falou isso? O que nós desejamos que nos façam, nós também devemos fazer a mesma coisa. Quem falou isso? Jesus Cristo. Então, se eu desejo bem, eu preciso também fazer o bem. Paulo abordou isso de uma maneira teológica. Ele falou assim: aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o mal. Foi assim? E não nos cansemos de fazer o mal, seus malvadões.
Pau, pera. Minha é a vingança. Não tem, gente. Está em outro contexto, né? E não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo colhereis, se não houver desfalecido ou desanimado. O desânimo impede a colheita. A pessoa semeia de uma maneira correta, mas devido às lutas da vida, desanima, desiste e acaba não colhendo aquilo que semeou. Então o desânimo impede a colheita, a colheita das boas sementes que plantou. Que esse é o nosso dever. Então, amados, perplexos, mas não desanimados. Quantas lutas, quantas superações fazem parte da nossa vida? Quantas superações? E vale a pena até glorificarmos ao Senhor nesta manhã por todas as superações e pela perseverança da nossa parte. Pela perseverança da nossa parte, em estarmos firmes. Mas por que nós estamos firmes? Por nossa própria força? Não, pelas orientações que nós temos e pela força que vem da luta. Pela estrutura que está além da nossa compreensão, da maneira que Deus trabalha em nosso favor. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. O nosso amparo vem do Senhor, mesmo mediante tudo aquilo que sofremos no que diz respeito a perseguições. E olha, gente, não precisa nem ser perseguição de homens, mulheres, perseguições humanas. O apóstolo Pedro falou que o diabo é como um leão que está bramando ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Está nos perseguindo o tempo todo. O tempo todo está atrás de nós. Ele nos considera inimigos dele, porque todos aqueles que são amigos de Deus são inimigos do diabo, certo? Então, se você é amigo de Deus, você é inimigo do diabo e você está sendo perseguido. Não adianta, aí não tem descanso. Não tem descanso. E o pior, o perseguidor é astuto, é sagaz, age nos mínimos detalhes, age com sua inteligência maligna, visando matar, roubar e destruir. Gente, a coisa não é fácil. A coisa não é fácil. Mas ainda bem que o Filho do Homem, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer com as obras do diabo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Você pode até passar por um período de abatimento, mas você não está derrotado, você não está destruído, porque você sabe em quem você tem crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Jó admitiu assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó não sabia quem ele queria. E olha tudo que Jó enfrentou. Olha todas as adversidades. Coisa que não foi cafezinho pequeno. Igual nós. Muitas vezes enfrentamos as nossas lutas diárias e achamos que parece que é só conosco. Parece que é só nós que temos as lutas.
Ai, como eu sofro nesse mundo. Ai, que batalha, ai, que luta, ai, que dor, ai, que desolação. Mas você já parou para pensar que todos nós temos as nossas dificuldades e uns enfrentam dificuldades muito maiores do que as nossas. Muito. É claro que Deus conhece a estrutura de cada um. E a luta de cada um também Ele conhece. Então, gente, mas a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. E glória a Deus por isso, porque em tudo somos atribulados, mas a nossa tribulação está produzindo. Então, gente, a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Gente, Davi era um homem cheio do Espírito. Ele foi ungido. Então ele era um homem cheio do Espírito. E nesse sentido, ele faz menção dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. Esperou. Quanto tempo você está esperando por alguma resposta? Quanto tempo você está esperando por uma vitória? Vai desistir? Apesar que tudo possa parecer contrário, vai desistir? Não dá para desistir, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E se Ele nos amou, Evangelho de João 13 diz que Ele nos ama até o fim. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o Senhor tem nos dado as vitórias que nós precisamos, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe qual é o melhor recurso para nós todos os dias. E vale a pena esperar em Deus, tendo Ele como Senhor e estando sob o domínio dEle. Eu gosto muito do Salmo 23, onde Davi declarou assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já parou para pensar na abrangência desse verso? Porque se eu me coloco sob o senhorio de Deus, e Ele sendo meu Senhor e meu pastor, gente, Ele está no controle. É como um pai que tem todos os recursos e que conhece todas as necessidades do filho, e amando o filho, jamais deixará o filho desamparado. Conosco é assim. O nosso Deus é Deus, que é Pai. E é um Pai de amor tão abrangente que Paulo falou assim, que Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Então vale a pena ter paciência, esperar no Senhor e crer que tudo Ele fará, e fará da melhor maneira possível. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo.
Pôs os teus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não fora o Senhor quem estendesse as suas mãos, se não fora o Senhor, alabacine, canta, alabacine, se não for o Senhor, nós já teríamos sido consumidos pelo tamanho das nossas batalhas. Vale a pena nós servirmos a Deus e termos paciência, mesmo diante de todas as dificuldades, tribulações. Algo que me marcou muito quando nós estávamos com Azaf em Londrina foi todos os recursos de Deus em nosso favor, de uma maneira surpreendente. Eu estava orando uma terça-feira no culto de oração, e no final do culto, uma irmã preciosa, ela veio até mim e falou assim, Salmo 34, 19. Ela falou assim, pastor, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia, glória a Deus. E gente, o Azaf nem tinha feito a cirurgia ainda. E aquela palavra veio como um alento, veio como uma espada, a fim de destruir, gente, a fim de aniquilar com o meu medo, de aniquilar com a minha apreensão, de aniquilar com a minha angústia, porque a palavra de Deus tem esse poder. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá norte, que nos dá força, que nos dá esperança, que nos dá esperança, que nos dá paciência, que nos dá paz. É a palavra de Deus. E Davi, ele estava bem fundamentado nessa palavra, ele tinha certeza que Deus o livrou de muitos charcos de lodo e continuou livrando até o final. Não foi pelas perdas de Davi que ele se baseou para compor tudo que ele compôs. Não foi. Foi pela intervenção divina. E olha, Davi encerrou a sua carreira. Apesar que ele faz orações focadas no sentido de lamento, acompanhe comigo, se você abrir no Salmo 70, o Salmo 70 é praticamente a cópia daquilo que está mencionado no final do Salmo 40. Davi aqui está passando por uma enorme dificuldade, mas aonde está o seu socorro? O seu socorro está no Senhor, assim como o autor do Salmo 21 declarou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde será que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de alto, alto. O meu socorro vem daquele lugar que eu não tenho noção. Salmo 70, todo ele. O Salmo 70, todo ele faz menção à parte final do Salmo 40. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar. Aqui dá a impressão que ele já está ficando impaciente, não é verdade? Mas também a impaciência faz parte da espera. Só que, por outro lado, a nossa paciência pode aniquilar com a impaciência, por mais que a impaciência
faça parte do processo. No entanto, ele está pedindo aqui para que Deus apure. Apure-se, por favor. Porque ele conhecia a sua estrutura. Por mais que ele estava esperando com paciência, ele sabia quem era. Ele era um homem. E muitas vezes, queridos, nós agimos, ou na maioria das vezes nós agimos por quem nós somos. Afinal de contas, Davi, no Salmo 13, ele perguntou 4 vezes para Deus: até quando? Também faz parte do processo. E o processo tem espera. Faz parte do processo da espera. Quem aqui já me perguntou até quando? Até quando? Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Até quando consultarei com a minha alma tendo tristeza no meu coração? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha, gente, todas as declarações de Davi no Salmo 13. Até quando ocultarás de mim o teu rosto? É uma declaração forte para o nome de Deus. Imaginemos nós o que Davi está enfrentando nesse momento. Mas por outro lado, ele revela a sua convicção. Ele era um homem convicto, um homem de fé, um homem de esperança. Ele diz assim, no verso 5 do Salmo 13: mas eu confio na tua benignidade. Eu confio na tua benignidade. O meu coração exultará na tua salvação. Não importando todas as lutas que nós atravessamos, importa que nós já temos a salvação e que já somos mais do que vencedores. Podemos celebrarmos isso nesta manhã? Independente de todas as lutas, a nossa casa já está garantida. Tenho passado na luta porque a minha intenção é adquirir uma casa aqui nessa terra, certo? A vontade é grande. Se Deus quiser me abençoar, eu estava falando para Deus ontem: Senhor, se o Senhor quiser, será que é pedir demais uma casinha? Não tenho muitas pretensões, eu não quero ter um carro elétrico, não quero ter um Tesla, não quero ter um apartamento em Miami, não estou muito pretensioso, Senhor. Mas se aprover o Senhor uma casinha, um lugarzinho para que eu possa também deixar herança para os meus filhos, o dia que aquele dia aquele dia que ninguém quer enfrentar, meu Deus, mas todo mundo quer enfrentar, porque sabe que lá será bem melhor, mas tem medo de enfrentar, porque é bom viver aqui. Meu Deus, que luta, que batalha. Até Paulo passou por isso, Mas eu prefiro ficar por aqui, porque tem muita coisa para pregar. Na verdade, foi isso que Paulo quis dizer. Mas, gente, assim, se eu não conseguir, porventura, eu creio que eu vou conseguir, em nome de Jesus, se eu não conseguir, o meu lugar já está garantido lá. Porque foi uma graça que o próprio Jesus preparou para mim. E se não fosse assim, eu não teria dito. Então, se ele falou, amém, glória a Deus, falou, posse. Um lugarzinho lá é meu. E se um lugarzinho lá é teu, você pode glorificar a Ele em agradecimento, em cântico de adoração. Porque, gente, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos tirou de um encharco de lodo, nos trouxe para um lugar de boa estrutura, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico nas nossas bocas, um hino de adoração ao nosso Deus. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nossa vitória está garantida.
Embora as indagações, vai vir até quando, Senhor? Até quando? A dificuldade, a tristeza, a dor, a agonia. Mas eu confio na tua benignidade. O meu coração exultará na tua salvação. E ele encerra o Salmo 13 dizendo assim: cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Essa é a convicção do crente. Apesar que tudo pareça contrário, o Senhor me tem feito muito bem. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Amém e amém. E eu não quero ir além disso. Amém, gente? Eu não quero ir além disso. Eu quero que nós fiquemos com esta palavra de esperança aos nossos corações. Uma manhã mais conteúdo de pregação que propriamente de estudo. Mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabe de alguém que está precisando ouvir esta palavra aqui. Embora você esteja enfrentando muitas lutas, a vitória já está garantida pelo sangue do Cordeiro, pela bondade do Senhor. Aleluia. Uma casa maravilhosa Deus tem preparado para nós. Só não vamos desistir, porque o desânimo impede a colheita. Embora você muitas vezes pense que Deus está ali. Não. 1000 anos do Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Gente, eu gosto muito de pensar o seguinte: o retorno de Jesus será assim uma fagulha. Uma fagulha. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Vai ser um piscar de olhos. O Senhor também pode mudar as nossas vidas, a nossa história, num piscar de olhos. Pode nos dar a vitória que nós precisamos e tanto almejamos, num piscar de olhos. Ele pode nos surpreender do dia para a noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, gente? Vamos colocar em pé.